Fala galera do segundo ano, vamos lá para nossa terceira aula e hoje nós vamos falar de arranjo simples. Galerinha, vocês perceberam que a apostila 1 tá terminando, tá? Essa vai ser a nossa última aula referente à apostila 1. Na próxima semana a gente já começa com a apostila 2, tá? Então, ó, aula 3, apostila 1, capítulo 1, frente B. Estamos na página 68, beleza? Gente, nossa última aula foi sobre fatorial. Estão lembrados daquele pontinho de exclamação, né, que apareceu aí na frente dos números? E aí eu falei para vocês que os exercícios, aqueles de fatorial, não seriam cobrados daquela maneira não, né? Que ele seria o pontapé inicial para as matérias que viriam na sequência. Arranjo é uma delas. Na apostila 2, quando a gente for trabalhar com permutação e combinação, o fatorial continua acompanhando a gente, tá bom? Então, ó, só de olhar aqui, sem eu falar nada, vocês já conseguem visualizar o pontinho de exclamação, tá? Na fórmula de arranjo. Pessoal, eu vou mostrar para vocês primeiro a fórmula. Vou fazer um exemplo de aplicação, tá? Mas aí no próximo momento eu vou mostrar para vocês a funcionalidade dessa matéria na aplicação de problemas, que é o que realmente interessa pra gente, tá? Aí eu vou mostrar quando que usa arranjo, né? O porquê, tá? A gente vai fazer isso num segundo momento. Mas para vocês conhecerem, o arranjo, ele vem sempre de uma fórmula a partir de A, tá? Que é o arranjo representado por A maiúsculo, N, P. O que significa esse N e esse P aqui? Ó, o A quer dizer que eu vou resolver o exercício por arranjo usando essa determinação. O N vai ser sempre o número total de tomadas que eu tenho no exercício. Por exemplo, eu tenho 5 dígitos. Quantos números de 3 algarismos eu consigo formar? Então, esse N seriam o quê? Os totais de dígitos que eu tenho, tá? E esse P é geralmente aquilo que o exercício me pede. Ó, quantos números de 3 algarismos distintos eu posso formar? 3, tá? Então, aqui geralmente vai ser o total, o campo total que você tem, e aqui vai de acordo com o pedido do exercício. Vocês vão entender isso nos probleminhas, tá? A fórmula se desenvolve dessa maneira. O número que aparece aqui, fatorial, sobre essa diferença aqui, fatorial, tá? Então, para resolver os problemas, seria mais ou menos isso aqui, ó, trocando em miúdos. 7 dígitos, 3 algarismos. Eu vou pegar 3 algarismos, né, para formar. Então, como é que eu ia aplicar isso na fórmula? Ó, 7 fatorial sobre 7 menos 3, que é igual a 4 fatorial. Essa é a aplicação da fórmula, ok? Como é que a gente resolve isso aqui, pessoal? Lembra que o fatorial a gente pode abrir numa multiplicação decrescente até 1, mas quando eu tenho um fatorial menor embaixo, eu posso abrir até chegar nele para poder cortar, né? Inclusive isso aí foram exercícios que nós fizemos aqui em sala. Ó, 7 fatorial, ele pode ser escrito 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Como eu vou parar aqui, eu ponho exclamação. E repito de baixo. E aí eu corto, não é isso? Fatorial com fatorial. E faço 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. Vai ser a resposta final do meu exercício. Tá ok? Agora a gente vai ver isso dentro de problemas. Pronto, galera, eu vou colocar aqui para vocês agora alguns exemplos para a gente poder ver a aplicação dessa matéria, tá? Ó, primeiro passo. Quando vocês lerem o enunciado aqui, aí vocês vão falar assim, opa, mas eu já vi essa matéria, eu sei fazer isso aqui de uma outra maneira, pelos tracinhos. É isso mesmo, galera. Aqui, inclusive, eu vou resolver para vocês das duas maneiras. A maneira que você já conhece e usando arranjo. Arranjo, eu vou ser bem sincera para vocês,
é uma matéria um pouco, ela tem assim, limitações. A primeira, e eu acho que a mais importante, que é o que eu tenho que passar aqui nessa aula, é essa aqui, ó. Você só pode usar arranjo quando a sua questão for sem repetição. Quando a gente tem que montar algarismos distintos, arranjo não pode repetir. Então lembra daqueles exercícios que você podia ter, por exemplo, 10, 10, 10, 10, né? Que um podia aparecer no primeiro, no segundo, no terceiro? Pois é, para arranjo não pode, tá? Então arranjo só pode ser sem repetição. Então em exercícios, quando tiver essa palavra aqui, ó, distintos, ele cabe, você pode resolver por ele também, tá? Então é um pouco limitado, não vai dar para todos aqueles exercícios de tracinho. Vou mostrar isso aqui, quer ver? Olha só, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 7? Vamos resolver primeiro da maneira que a gente já conhece. Ó, eu quero um número com 3 algarismos, então a gente coloca 3 tracinhos aqui, certo? Observem que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos. E o 0, que era aquele grande problema, ele não está aqui, certo? Então não vai ter aquele probleminha, né, de não poder começar com 0. Então, galera, se é distinto, não pode repetir. Eu tenho 6 dígitos e eu tenho 3 tracinhos aqui. Quantas possibilidades eu tenho de ocorrência no primeiro? 6, né? Aqui pode aparecer qualquer um desses algarismos. Se não pode repetir, quantas possibilidades eu tenho aqui? 5, porque não pode aparecer só esse, tá? E quantas eu tenho aqui? 4, porque não pode nem o que entrou aqui, nem o que entrou aqui. E aí, lembra do princípio multiplicativo? Aí eu faço 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120. Então eu consigo montar 120 números de 3 algarismos distintos usando esses dígitos aqui. Beleza? 123, 457, 753, né? Beleza, então pronto, isso aqui eu já conheço. Mas como esse exercício traz a questão distintos, ele também pode ser resolvido por arranjo, tá? Que é aquela formulazinha que eu passei para vocês há pouco. Então vamos recordar? Ó, arranjo de N com P. Lembra que eu falei que o N era o total de dígitos, de possibilidades que você tinha. E o N era aquilo que você precisava, que o exercício te pedia, tá? E só colocando aqui a fórmula, era N fatorial sobre N menos P fatorial, certo? Pessoal, se o meu total aqui são de 6 dígitos, como é que eu posso arranjar isso aqui? O meu N vai valer 6, certo? E se ele quer números de 3 algarismos distintos, eu vou arranjar os 6 de quantas maneiras? De 3 a 3, beleza? Então, aplicando nessa fórmula, ó, 6 fatorial, 6 menos 3, 3 fatorial, beleza? Resolvendo aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4, vamos abrir até onde? Até o 3. Cortou, cortou. Gente, observa pra mim, vê se não deu exatamente aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4, 120. O resultado é o mesmo, tá bom? Então você pode optar ou em continuar fazendo assim, ou é distinto, beleza, posso aplicar a fórmula do arranjo. A escolha é sua, faça aquilo que você se sentir mais seguro. Beleza? Um outro exemplo aqui para vocês, tá? Um pouquinho, né, mais elaborado, para vocês perceberem também que você pode usar o arranjo ou daquela maneira tradicional do princípio da contagem, tá? Olha só, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar de modo que
comecem com 1. Pessoal, primeiro passo, por que eu posso fazer das duas maneiras aqui? Por conta da palavra distintos. Onde tem arranjo não tem repetição, tá bem? Então vou fazer do princípio que vocês conhecem e depois a gente vai fazer mostrando o arranjo, tá? Ó, da maneira que vocês conhecem, pelo princípio da contagem, são 3 algarismos, então ó, 1, 2, 3. Quando ele não fala quem são os dígitos, já cansei de falar isso em sala, eu considero de 0 a 9. E se é de 0 a 9, é um total de 10 dígitos, certo? Então, olha só, comecem com 1. Então, seja qual for o número, o 1 vai estar amarrado, vai estar preso aqui. Tá? Então aqui, pelo princípio, por aquele princípio tradicional, eu tenho apenas uma possibilidade. Só pode aparecer 1. Como é distinto, quantas possibilidades eu tenho aqui? 10 menos 1, 9. E aqui, 10 menos os 2 que já entrou, 8. Então, pelo princípio, 9 vezes 8, 72 números podem ser formados, ok? Mas como é distinto, eu também posso usar arranjo, certo? E aí, pessoal, eu vou arranjar o que com o que? Lembra que o arranjo é de N com P e N é o total? Só que nesse caso você tem um amarrado, você tem uma condição. Então, o meu N aqui, ao contrário do que muita gente pensa, ele não pode ser 10. Porque um está amarrado, um está preso. Na verdade, o nosso arranjo, a nossa troca aqui vai ser feita apenas aqui. Concorda comigo? Ó, o 1 é fixo. Aqui pode aparecer o 2, aqui pode aparecer o 2, se ele não aparecer aqui. O 5 aqui ou aqui, né? Então, existe essas possibilidades de troca apenas aqui, ó. Tá? E como um tá amarrado, quantos dígitos a gente tem para poder trocar? Hora aqui e hora aqui. 9. Então, o meu N do arranjo, nesse caso, passa a valer 9. E eu vou arranjar, eu vou trocar de ordem em quantas posições? 2, porque aquela tá fixa, então eu não mexo. Então, meu P vai valer quanto? Vai valer 2. Então, meu arranjo vai ser de 9 com 2. Aí, eu faço, ó, 9 fatorial, 9 menos 2 fatorial, 7. Quando eu abrir, eu vou abrir a multiplicação até onde? Até o 7. E aí, vai ficar, ó, 9 vezes 8 vezes 7, para cortar com 7 daqui. Galera, 9 vezes 8... 72 deu o mesmo resultado. Entenderam a particularidade aqui? Beleza? Então, trocando em miúdos, você põe aqui na fórmula aquilo que você vai arranjar, aquilo que você vai o quê? Trocar de posições. Beleza? Essa é a letra A. Agora, olha o que eu coloquei na letra B para vocês, ó. Comecem com 2 e terminem com 5. Então, eu vou ter 2 amarrações aqui. Vamos fazer dos dois jeitos? Veja só, ó, 3 algarismos distintos, beleza? Tem que começar com 2 e tem que terminar com 5. Amarrei, amarrei. Uma possibilidade aqui e uma aqui. Como o total são de 10 dígitos, e no caso aqui tem que ser distintos algarismos, o 2 e o 5 não entra mais. Então, eu tenho aqui 8 possibilidades, certo? 1 vezes 8 vezes 1 é igual a 8, beleza? Se é distinto, cabe arranjo aqui também. Vamos resolver por arranjo? Porém, agora, quantas amarrações eu tenho? 2. Então, essas 2 não contam. Quantos dígitos a gente tem para poder trocar aqui? 8. Então, meu N passa a valer 8. E eu tenho aqui opção de escolha apenas em uma casa. Então, é 8 arranjado de 1 a 1.
beleza? Como é 8 fatorial e 8 menos 1 fatorial é 7, na hora que eu abrir aqui, vai dar 8 vezes 7, certo? E eu vou cortar e vai dar 8, beleza? Mesma resposta aqui também. Deu para entender? Dois exemplos com vocês, e aqui eu tô colocando 2 exercícios de tarefa, tá? Página 67, exercícios 16 e 18. Gente, olha só, tanto um quanto o outro, você consegue resolver pelo princípio multiplicativo e consegue resolver por arranjo, tá? Como isso aqui é tarefa dessa aula, né, ilustrativa de arranjo, então eu prefiro que vocês façam por arranjo para poder treinar, tá? Inclusive a resolução que eu vou mandar para vocês no grupo vai ser por arranjo também, tá? Ah, Vivi, mas eu já aprendi da outra maneira, me sinto mais confortável de fazer do outro jeito. Ótimo, você pode fazer, tá? Igual eu falei pra vocês, você tem as duas escolhas, tá? Então você pode fazer uma ou a outra, as duas são corretíssimas. E aí talvez você se sinta mais confortável, né, pelo outro princípio, tá? Mas eu tinha que mostrar pra vocês, então apresentei. E a gente vai usar depois, mais pra frente, o arranjo em algumas outras situações, né? Quando a gente evoluir um pouquinho da matéria, tá? E aí eu espero a gente já estar nas nossas aulas presenciais pra gente explorar isso aí de uma maneira bem bacana. Tá bom, galera? Então façam com bastante atenção, depois eu coloco lá a resolução para vocês. Um beijo grande e cada semana que passa a saudade só aumenta, tá? Não vejo a hora disso tudo passar e a gente voltar aí para nossas aulas mega animadas, né? É um prazer estar com vocês sabem disso. E assim, tá muito difícil fazendo essa aula daqui, vocês assistindo daí, tá? Tá complicado, a saudade tá batendo. Mas vamos que a gente vai conseguir, tá bom, galera? Beijo grande no coração de cada um e até a próxima.